Então vamos ver o que tem de respostas clínicas frente a alguns erros de colagem que podem acontecer durante a nossa prática clínica, né? Então a gente cola primeiro e depois vai passando os fios, vai vendo a evolução desse tratamento e a gente aí sim vai ver quais respostas que talvez um possível erro de colagem possa nos trazer para as nossas mecânicas. Vamos lá? Então, eu tenho um grande mestre que sempre me ensinou que a colagem ela é 70% do seu tratamento. E por que disso? Porque quando você faz uma excelente colagem, consegue colar todos os brackets no centro da coroa clínica, com o longo eixo do bracket na mesma direção do longo eixo da raiz, você já tem praticamente um sistema que funciona pronto. Tendo em vista que a gente trabalha hoje em dia com brackets que tem um sistema que a gente chama de edge, que a gente chama de straight wire. Esse sistema, ele já vem com brackets pré-ajustados. E esses brackets pré-ajustados, quando você passa um arco reto, e por isso do straight wire, você já consegue ter um tratamento trabalhando sozinho para você. Principalmente se for do sistema autoligado, que você já começa a fazer mecânicas desde o início do tratamento, mecânicas com elásticos principalmente, aí você já tem uma resposta muito maior com uma colagem certa, né? Então, nosso mestre, grande mestre Giovanni Mello, tá aí, não nos deixa mentir que realmente isso faz toda a diferença. Porque se você já começa o tratamento colando várias peças em posições erradas, muitas vezes você piora o caso ao invés de melhorar. E isso já desde o início do tratamento. O que é importante a gente sempre lembrar? Que todas as marcações coloridas, elas sempre vêm para nos auxiliar no momento da colagem. Então, a gente sabe que as marcações coloridas, independente da cor, porque isso muda conforme a marca do bracket, elas sempre devem estar para cervical e para distal, e independente da arcada e do lado. Se for na arcada superior ou na arcada inferior, do lado direito ou do lado esquerdo, não importa. A marcação colorida, ela deve estar sempre para cervical e distal do dente. Quando não há marcações coloridas, como por exemplo, muitas marcas não marcam os incisivos inferiores, isso quer dizer que eles podem ser trocados tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Por exemplo, o 32 pode ser colocado no 42 e vice-versa. Tudo bem? E aí, mas como é que eu vou saber se eu posiciono o bracket, se não for uma prescrição zero, né, de incisivos inferiores? Como é que eu vou saber se eu estou colocando ele de cabeça para baixo ou não? Aí você segue o formato da base do bracket, que esse formato da base do bracket, ele segue a forma da coroa do dente. Então, base trapezoidal maior para incisal e base trapezoidal menor para cervical. Então, a gente deve sempre colar seguindo algumas referências. A altura do bracket, que ela pode ser através de posicionadores ou estrela, né, para visualizar essas alturas, ou você pode ver a olho nu, no olho clínico mesmo. Posição mesiodistal, esse bracket na coroa, e o longo eixo do bracket com o longo eixo da raiz do dente. Com relação à altura, a gente tem algumas tabelas de referência de colagem que desde a época de Edgewise, né, a gente já usa essas tabelas de colagem para ter uma opção mais palpável, mais numérica, para a gente conseguir visualizar através de um instrumental, que é o posicionador de brackets, ou a estrela de Boone, para a gente conseguir visualizar e mensurar exatamente essas alturas de cada peça em cada dente. Para isso, essa tabela genérica, ela usa o X como centro da coroa clínica do incisivo central superior e o Y como o centro da coroa clínica do incisivo central inferior. Sendo assim, por exemplo,
Se eu tenho um incisivo central de 10 milímetros de altura de coroa clínica, o meu X vai ser 5. Consequentemente, meu incisivo lateral vai ser X menos meio, vai ser 5 menos meio, ou seja, 4,5, e assim sucessivamente. Essa tabela é uma tabela bem básica que você pode usar aí para te acompanhar, principalmente no início dos seus tratamentos. Existem outras tabelas de referência, né? Como, por exemplo, a tabela de colagem para quem utiliza a prescrição MBT. Existe também as referências, como, por exemplo, o Márcio Almeida gosta bastante de utilizar, que são as cristas marginais, né? Nos pontos de contatos dos posteriores e assim sucessivamente colocar para os anteriores. Essa referência acaba dando um arco do sorriso um pouco mais idealizado para esse tipo de colagem com referência na crista marginal. É importante também, além da altura, a gente sempre visualizar o posicionamento mesiodistal dos brackets. Ou seja, a porção da mesial do bracket até a mesial do dente, ela deve ser a mesma da distal do bracket até a distal do dente. Isso a gente só vai conseguir visualizar se a gente tiver uma vista pela oclusal ou incisal. Então, para isso, a gente lança a mão do espelho clínico. Muitos alunos gostam também de utilizar o espelho de fotografia, que é um espelho mais amplo, você tem uma visibilidade maior. Então, você pode escolher ou o espelho clínico ou o espelho de fotos. Atentem-se que os caninos geralmente têm uma cúspide um pouco mais pramesial. E aí, o centro do bracket vai acabar sendo na ponta da cúspide, pois todos os dentes que possuem cúspide, existe esse protocolo de colocar o centro do bracket na ponta da cúspide. Como os caninos acabam tendo a cúspide um pouquinho mais pramesial, consequentemente, esse bracket vai ficar um pouquinho mais pramesial e isso é normal. Com relação ao longo eixo do bracket, a gente deve sempre se atentar que o longo eixo do bracket deve seguir o longo eixo do dente. Para isso, a gente precisa visualizar o longo eixo da raiz. A gente consegue, através do exame bastante básico, que a gente pede em todas as nossas documentações ortodônticas, que é a radiografia panorâmica, visualizar o longo eixo. E isso é super importante para que, ao final, quando você cola todos os brackets no longo eixo da raiz dos dentes, eles estão num paralelismo ao final do tratamento. Isso dá muito mais estabilidade pós-tratamento. Então, a gente sempre preconiza que o longo eixo do bracket, a canaleta vertical do bracket, ela deve seguir o longo eixo dos dentes. E para essa visualização ser mais fácil, a gente olha na panorâmica. Quais os possíveis erros que podem acontecer caso a gente não siga essas regrinhas básicas na hora das colagens? Por exemplo, se eu tiver erros de altura, eu posso ter degraus. E isso aparece muito e principalmente os nossos pacientes visualizam muito nos incisivos inferiores. Então, todos os incisivos inferiores devem ter a mesma altura, ou seja, da base superior do bracket até a incisal do dente, deve-se ter a mesma altura. Isso faz com que os 4 incisivos inferiores fiquem na mesma linha. E como eles são dentes pequenos, qualquer desvio de altura é muito fácil de visualizar, como eu comentei, principalmente pelos pacientes. Outra facilidade que a gente tem em visualizar são nas fotos. Então, por isso que a gente preconiza que todo o atendimento deve ser finalizado com fotografias de controle. Olhem esse caso, por exemplo. Um desvio de colagem, onde o 13 ficou muito mais alto do que o 23, fez com que, com o passar dos arcos retos, desse uma expressão de um desvio de plano oclusal para esse paciente.
Outra resposta bastante comum que a gente tem quando tem erros de altura nas colagens é a influência do torque que a gente tem sobre essa peça. Observem aqui os segundos molares. Um foi colado mais para oclusal do que o outro. Aquele que está colado mais para oclusal deu um torque mais vestibular no dente. Já aquele que foi colado mais para o centro da coroa clínica, e quanto mais para cervical você colar, maior vai ser o torque lingual desse dente. Então, essa também é uma das expressões, um dos efeitos que um erro de colagem pode ocasionar com relação à altura da peça, seja dos brackets, seja dos tubos ou das bandas. Com relação à altura e também ao torque, lembra que eu comentei que quanto mais para cervical, o torque fica mais lingual? Observem a altura que foi colado esse bracket do elemento 35. Ele está muito para cervical. Então, quanto mais para cervical, mais lingual. Isso a gente consegue observar na foto oclusal. E a consequência também foi a extrusão desse dente, porque além de ele extruir, ele deu um torque mais paralingual. O correto deveria ser essa altura, centro de coroa clínica. Outro erro bastante comum é deixar excesso de resina da base do bracket. E isso pode ocasionar erros tanto de torque quanto erros de giroversão, caso o excesso de resina seja apenas de um lado da peça. Observem a colagem do dente 11. Esse dente teve um excesso de resina no seu lado mesial, o que acabou ocasionando a giroversão desse dente 11 mais para a mesial, porque o excesso de resina fez com que, quando passasse os fios, aumentasse o calibre, a expressão foi a giroversão desse dente. Outros erros que a gente pode cometer quando a gente cola é a colagem errada do longo eixo do bracket, diferente do longo eixo do dente. E isso faz com que haja divergências ou convergências de raízes, consequentemente, divergências ou convergências das coroas. Nesse caso, por exemplo, da foto, houve uma colagem errada do longo eixo do bracket do 21, fazendo com que a raiz fosse muito para distal e a coroa angulada mais para mesial. Isso criou um black space entre 11 e 21. E isso apenas por uma consequência de erro de colagem. O formato das coroas não era desfavorável, o problema estava na colagem. Como que a gente pode evitar que esse tipo de erro aconteça? Uma dica que eu gosto sempre de dar para todos os meus alunos é fazer a visualização frontal durante a colagem. Quando você olha de frente, é como se você estivesse olhando para uma foto. E isso facilita muito. Então, muitas vezes, quando a gente está em posição de colagem na cadeira de 9 horas ou 12 horas, atrapalha a nossa relação, principalmente de base de bracket até incisal ou oclusal dos dentes. Então, eu sempre indico que, se você estiver na dúvida, e eu corriqueiramente faço isso em praticamente todos os meus pacientes, se você quer uma checagem de colagem ideal, você precisa olhar de frente para o seu paciente. Compare os dois lados, compare os dentes homólogos e você vai ter, com certeza, muito mais sucesso nas suas colagens. Agora, se você quer aprimorar ainda mais e ser mais detalhista, nós já lançamos mão também dos nossos brackets da prescrição Ortho Intelligence da colagem indireta. Então, você já pode, através do escaneamento do seu paciente, mandar para o laboratório e pedir as placas para a colagem indireta. Assim, você só vai receber as placas, posicionar os brackets, já vem toda a casinha dos brackets do posicionamento ideal, porque isso o laboratório já faz, mensurando exatamente onde é o centro da coroa clínica do dente, e você já tem isso muito mais fácil
e muito mais rápido. O seu tempo de cadeira diminui drasticamente. Suas chances de erros, com certeza, também são muito menores. E se você quiser, se você tiver interesse, você pode entrar em contato com o nosso laboratório parceiro, que é a ASM de Curitiba. Eles enviam para todo o Brasil. Você apenas manda o seu arquivo digital, o seu STL do seu paciente, e eles vão mandar para vocês as plaquinhas de colagem indireta do seu paciente, como essas aqui, que já vêm seccionadas, e com o posicionamento ideal dos seus brackets, com a prescrição Horta Intelligence. E aí, gostou do nosso conteúdo? Então eu te convido a conhecer a prescrição Horta Intelligence. Acesse o nosso canal do YouTube ou o nosso feed, a Pense Orto, no Instagram, e saiba tudo sobre essa prescrição fantástica e super versátil. A gente se encontra muito em breve com muito mais conteúdo de ortodontia para você.